Oi gente, estou de volta para começar o nosso módulo 3, que é o módulo da parte prática da cianotipia. Já estou aqui com a minha mesa preparada e queria falar com vocês sobre a preparação dos químicos. Normalmente, a gente compra esses químicos já diluídos, né? Então aqui eles vêm normalmente divididos em dois frascos. A gente tem a parte A, que é o citrato férrico amoniacal, e a parte B, que é o ferricianeto de potássio. Para facilitar, eu vou falar a parte A e parte B para não ter que ficar repetindo o nome dos químicos. Como eu já disse, em geral eles já vêm pré-prontos, né? Já vêm diluídos. Mas caso você tenha interesse em comprar os químicos em pó e preparar a diluição em casa, seguem as proporções. Para a solução A, misturar 400 ml de água destilada em temperatura ambiente com 100 gramas de citrato férrico amoniacal. Depois que você dissolver bem o citrato na água, você vai adicionar um pouco mais de água até somar 500 ml. Para a parte B, também vai utilizar 400 ml de água destilada em temperatura ambiente e vai dissolver 40 gramas de ferricianeto de potássio na água destilada. E também, para completar, você também vai adicionar água para completar os 500 ml. Caso você queira preparar os químicos em casa, né, com a diluição, comprando os químicos em pó, é muito importante seguir as recomendações de segurança, utilizar luvas, máscara, óculos de proteção e avental. A cianotipia é um dos processos menos tóxicos que a gente tem dos processos alternativos de fotografia, mas ainda assim é muito importante a gente tomar esses cuidados. Com as soluções já diluídas, não tem tanto perigo assim. Mesmo se cair na pele, não é algo que vai acontecer nada com a sua pele. O máximo que pode acontecer é uma irritação leve. Mas a gente recomenda, para manusear os químicos já dissolvidos, utilizar luvas e tomar cuidado para não manchar a roupa e também para não pegar na pele, porque pode ser que essa mancha demore um pouco para sair, assim, um dia, para sair para o banho no dia seguinte, por exemplo. Então é importante seguir essas recomendações de segurança. Então, só para a gente reforçar a questão dos equipamentos de proteção individual, o Lab Club, que é um núcleo que pesquisa os processos alternativos de fotografia, recomenda: quanto mais tempo você passa dentro do laboratório, mais necessário se faz o uso de materiais de proteção adequados. Para uma utilização rápida, máscara leve de TNT e luva de procedimento cirúrgico são suficientes. Mas caso você resolva desenvolver um trabalho mais longo, em que você vai passar muito tempo emulsionando papéis, recomendamos máscara com filtro de proteção de vapores, luva, avental e óculos que cubra boa parte do rosto. Já estou aqui paramentado com a minha luva para a gente fazer a mistura das duas soluções. Uma coisa importante de dizer é que o interessante é você fazer esse processo de noite ou longe da luz solar, porque se você fizer isso em contato com a luz do sol, esses químicos eles já vão começar a reagir quando você misturá-los, né? Então aqui hoje a gente está fazendo de noite com as luzes de estúdio. O ideal mesmo é usar uma luz de intensidade fraca, de preferência uma lâmpada incandescente, mas também não tem problema a gente utilizar luzes mais fortes se for por um período curto de tempo. Hoje eu vou estar utilizando a minha mesa de luz UV, mas eu poderia também preparar esses químicos, né? Seria ideal, inclusive, sensibilizar esse papel na véspera do dia que eu for usar, porque o interessante é deixar esses papéis secando por pelo menos 24 horas, para que eles estejam bem sequinhos, para que a gente possa fazer a etapa da exposição à luz solar ou à luz UV. Agora eu vou partir para a mistura dos químicos. Eu estou utilizando aqui um becker medidor e eu tenho aqui também um potinho de plástico mesmo para a gente misturar esses químicos. Os químicos eles rendem bastante, né? Então uma solução de 4 ml já é o suficiente para sensibilizar um papel de aquarela A4. Então eu vou pegar aqui o meu becker e eu vou começar com a parte A e vou preparar 20 ml de solução. Então eu vou colocar 10 ml da parte A. A proporção dessa mistura é 1 para 1. Então a quantidade que eu colocar da parte A, eu vou colocar da parte B. Então coloquei aqui 10 ml da parte A e vou colocar 10 ml da parte B. Essa é a cor final da nossa mistura. Quando a gente olha, é um verde um pouco escuro. A gente consegue ver aqui na borda dos potes que é uma mistura esverdeada. Então agora a gente vai partir para a preparação do papel, para a sensibilização do nosso suporte. Então eu tenho aqui duas metades, né, de uma folha A4
do papel de aquarela, né, que é um papel mais grossinho, de 300 gramas, e eu vou emulsionar esse papel. Eu vou pegar o meu pincel e eu vou pintar, né, o meu papel. E aí, quais são as dicas que são importantes? Eu trabalho com esse pincel, ele não é o ideal, né, porque ele tem essa peça de metal. O ideal é trabalhar com pincéis que não tenham partes metálicas, que sejam de plástico ou de madeira. Só que também não é um grande problema, né? O metal ele pode dar uma pequena reação e às vezes causar alguma mancha na sua cenotipia. Então aqui eu vou evitar que o químico encoste na parte metálica do meu pincel, mas eu posso usar ele normalmente. O importante é que a gente vá sensibilizando esse papel e vá fazendo movimentos contrários, né? Eu vou fazer movimentos verticais e horizontais e eu vou tentar que não fique nenhuma poça de químico no papel. Então eu vou começar aqui a emulsionar para vocês verem. Quando a gente aplica a emulsão, dá para ver bem a cor, né? Que é um intermediário entre um amarelo e um verde musgo mais claro. E essa é a cor ideal. Se os seus químicos eles estiverem azulados, acinzentados, pode ser que eles foram expostos à luz solar ou que eles já estejam muito antigos para serem utilizados. Então é importante se atentar nessa questão da cor. Então, nesse caso aqui, eu vou emulsionar todo o meu papel. E aqui, ó, onde o químico vai se acumulando, é importante que eu venha e vá espalhando ele, para que não fique nenhuma mancha depois do meu negativo. Posso ir dando essas pinceladas em outras direções, para que o químico vá penetrando no papel e eu não tenha problemas com manchas depois. É normal, né, o papel de aquarela, conforme a gente for emulsionando ele ir se curvando um pouco, tá? Isso é normal. Depois a gente pode colocar ele debaixo de um livro, depois que ele secar. Ou mesmo só tentar corrigir isso no fim do processo. Mas é normal que eles fiquem um pouco dobrados. Então eu vou fazer a emulsão desse outro papel aqui. Esse aqui eu não vou emulsionar inteiro para mostrar essa possibilidade da pincelada mais aparente, né? Então eu vou deixar ele com as pinceladas mais aparentes. Mas mesmo assim é importante que eu tente espalhar o máximo possível esse químico. Bom, então aqui estão os meus papéis já devidamente emulsionados, né? E agora é a etapa de secagem, né, antes da exposição. É muito importante que esses papéis eles sequem completamente antes deles serem expostos à luz UV. Para o processo da cenotipia ele dar certo, é preciso que esse papel esteja o mais seco possível. Então o ideal é você deixar secando de um dia para o outro, ou caso você queira acelerar esse processo, você pode usar um secador de cabelo com jato frio, isso é bem importante. Né, de forma leve, tentar não chegar tão perto assim para não causar também manchas. E você também pode utilizar de um dia para o outro o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ambiente. Então se você deixar esses papéis secando numa sala escura com o ar-condicionado ligado, ele vai ajudar a sugar essa umidade também. Importante, os papéis já sensibilizados devem ser secados no escuro, longe da luz do sol. E após secos, devem ser guardados em caixas ou envelopes protegidos da luz UV, para que a reação de formação do azul da Prússia não ocorra antes da exposição, prejudicando assim a sua imagem. Estamos aqui então com o papel já devidamente seco, e esse papel sensibilizado seco, ele pode ser guardado por um tempo, né? Você pode colocar ele numa pastinha, num lugar que não pegue luz UV, bem protegido. Eu recomendo você usar ele dentro da mesma semana, não demorar tantos dias assim para usar. Mas ele pode durar até 6 meses se bem guardado longe da luz UV. Eu vou simular agora o processo de como eu faria se eu fosse expor esse papel no sol. A gente utilizaria o que a gente chama de um sanduíche de vidros. Esse aqui eu fiz com um porta-retrato antigo, então eu tinha essa base do porta-retrato, eu tirei aqui a peça que tinha para apoiar o porta-retrato, e o vidro do porta-retrato eu forrei com essa fita isolante para evitar com que o vidro cortasse ou machucasse a mão. Então, se eu fosse expor meu negativo no sol, eu pegaria essa plaquinha, colocaria o papel sensibilizado aqui
Eu já estou com o meu negativo digital em mãos. O ideal é a gente usar o lado da impressão, então o lado que a tinta foi impressa em contato com o papel, que isso garante uma impressão mais nítida. Então eu vou colocar aqui o meu negativo digital, vou colocar o meu vidrinho por cima, daí eu tenho aqui o meu sanduichinho de vidros. Daí para prender, a gente normalmente utiliza prendedor mesmo. Mas uma coisa que funciona legal também, se você precisar mais pressão, né, se tiver algum objeto aqui, são aqueles prendedores de escritório de metal, que eles são um pouquinho mais fortes. Mas um prendedor caseiro já resolve. E tá pronto aqui o nosso sanduichinho de vidros Cenotipia. Aí eu só precisaria levar isso para o sol e deixar isso expondo por um tempo. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o nosso papel ele pode ser utilizado depois de uma semana, depois de alguns meses, mas a solução pronta que a gente misturou, ela precisa ser usada no mesmo dia, porque essa solução ela vai perdendo a sua reação à luz, né? Se eu não sensibilizar o papel com ela. Então a solução pronta é importante que a gente faça apenas na quantidade que a gente for usar no dia. E aí quanto tempo, né, que essa imagem precisa ficar na luz do sol? Em geral, num dia de céu aberto, com bastante sol e num horário bom também, mais perto da meio-dia, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, onde a gente tem uma maior concentração de raios UV, essa imagem fica pronta dentro de 10, 15, no máximo até uns 20 minutos, dependendo do negativo que a gente estiver trabalhando. Quanto mais preto tiver nesse negativo, mais tempo vai levar provavelmente para essa imagem ser formada. Mas como que eu sei, né, a hora que eu vou retirar essa imagem do sol ou da minha mesa de luz? Do sol principalmente, eu vou observar a cor dessa imagem. Como vocês podem ver, né, esse papel ele tá esverdeado, verdinho, mostarda. Essa é a cor do papel sem receber nenhuma radiação UV. Quando ele passa a receber a luz UV e vai se transformando no pigmento do azul da Prússia, esse papel ele ganha um tom de azul mais profundo, às vezes cinza. Então, quando ele for ficando bem azulado, bem acinzentado, quer dizer que você já pode tirar e levar para lavagem. Então, nesse caso, como eu tenho a minha mesa de luz, eu não vou precisar usar o sanduichinho de vidro, né? Então, eu vou tirar o nosso negativo daqui e eu vou mostrar como que funciona essa minha mesa de luz. A mesa de luz que eu tenho é do pessoal lá do Lab Club, né? Eu comprei com eles. E é uma mesa de luz que ela já tem um sistema que ela pressiona o papel. Então você coloca o seu negativo aqui e o papel de ponta cabeça, né? A luz ela vem de baixo, eu vou ligar bem rapidinho pra gente ver. O ideal é a gente não ficar ligando essa luz e ficar olhando para ela por muito tempo, mas só para vocês verem como funciona. E daí eu vou prensar o meu papel para o negativo aqui. Vou fechar aqui as tarraxinhas para ele ficar bem firme, né? E vou ligar a minha mesa de luz. Com a mesa de luz eu tenho um controle maior dessa exposição, né? Porque a quantidade de luz UV que está sendo emitida aqui dentro, ela é sempre a mesma, diferente do sol, que pode oscilar de um dia para o outro, da região que você tiver. Então, a mesa de luz eu consigo, por exemplo, se eu estou trabalhando com o mesmo tipo de papel e com o mesmo negativo, eu consigo saber o tempo ideal para esse negativo, para esse papel com a mesa de luz. Eu já fiz um teste para essa foto. Eu preciso de cerca de 15 a 17 minutos para uma exposição legal. Então agora eu vou colocar o meu papel para ser exposto aqui na mesa de luz. Vou abrir aqui com cuidado. Vou colocar então primeiro o meu negativo. E o meu papel, sempre importante, né, a emulsão para baixo, porque nessa mesa a luz ela vem de baixo. Então eu encaixo a emulsão aqui no meu negativo. Fecho a minha mesa. Lacro certinho aqui. E ligo ela. Agora eu contabilizo o tempo necessário, né? De 15 a 17 minutos. Bom, enquanto eu exponho aqui a primeira foto na minha mesa de luz, eu vou mostrar para vocês como que seria o meu processo se eu fosse fazer uma composição com flores secas, por exemplo, né? Aqui eu tenho algumas flores que eu prensei num livro mesmo, né? Eu gosto muito de trabalhar com orquídeas, com a cianotipia, porque a orquídea, quando seca, ela ganha uma transparência, tá vendo? Ela fica uma folhinha bem transparente, você consegue ver os veios, né, da planta. E essa outra flor aqui também é bem legal de trabalhar, que é o cosmos, né, que é uma flor que a gente vê por aí nas calçadas
e que ela fica muito bonita prensada também. Para secar essas flores, eu coloco elas em livros, mas dá pra gente usar também prensas botânicas feitas de madeira. E o ideal é deixar lá por bastante tempo. Vai colocando, esquece que elas existem, depois de um tempo você revisita e as flores já estão bem sequinhas. Você também pode ir trocando elas de página, que às vezes elas soltam um pouco de umidade. E daí você consegue ter uma flor seca bem plana, né? Isso é ideal para o processo de cenotipia, para a gente conseguir prensar ela contra o papel. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer um arranjo, né, dessas flores, pensando nessa imagem. E eu posso também sobrepor, né, uma flor na outra, e ela cria algumas transparências e opacidades bem legais. Então eu vou montar aqui um arranjo para vocês verem. Então, para trabalhar com plantas, né, não tem muito segredo. Você pode soltar aí a sua criatividade, misturar com fotos também, que é algo que fica muito legal. E é isso. Leva para o sol ou para a minha mesa UV. Já deram uns 15 minutos de exposição, então eu já desliguei a nossa mesa de luz aqui no interruptor que tem aqui atrás. E eu vou retirar o nosso papel para ver como que ficou. Como vocês podem ver, a cor mudou bastante, né? Ele já está bem azulado, bem acinzentado, com alguns tons meio amarelados. E você já consegue ver um pouco da imagem do negativo. Então eu vou colocar no nosso primeiro banho, nossa primeira lavagem. Isso é água normal, tá? Água da torneira. E vocês vão ver o que vai acontecer, né? Quando a gente coloca para lavar, o químico que não reagiu à luz UV, né? Porque tinha um negativo em cima, ele não fixou no papel, né? Ele ficou ali em cima, essa emulsão. Então, conforme eu vou lavando, ela vai saindo na água. Percebe que está saindo um líquido verde, esverdeado, amarelado? Então, todos os lugares em que a imagem não fixou, o pigmento não fixou, ele vai saindo na lavagem. Algumas pessoas gostam de lavar cenotipias também em água corrente, na torneira. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu não recomendo a gente fazer porque você pode correr o risco de lavar demais a sua cenotipia e isso acaba tirando pigmento de onde não deveria sair, assim, dos meios tons, né? Porque a cenotipia é um processo que imprime muito bem as sombras e os tons claros, mas os médios, os cinzas, eles são mais instáveis. Então, como vocês podem ver, aqui praticamente já saiu todo o amarelado e esverdeado da imagem, né? Então a gente já pode passar para a nossa segunda bandeja de água. Como vocês podem ver, ó, todo aquele amarelado esverdeado já saiu, a exposição ficou super legal. Então eu vou colocar aqui na nossa segunda bandeja, para tirar o excesso de químico. Essa cor que a foto saiu, ela não vai ser a cor final da imagem, né? É importante eu dizer isso. Esse tom de azul, ao longo de 24 horas, ele vai sofrer um processo de oxidação com o ar. E esse azul ele vai escurecer, ele vai ficar mais profundo. Então, a gente disse que a sua imagem ela só vai ficar pronta depois de 24 horas. Só que a gente tem um truque, né, para acelerar esse processo de oxidação, que é a água oxigenada. Se eu colocar água oxigenada aqui, eu vou acelerar esse processo de oxidação e esse azul ele vai ficar mais escuro instantaneamente. Esse é um processo que a gente não recomenda tanto você fazer, porque ele vai afetar um pouco na durabilidade da sua imagem lá na frente, né? Só que é muito divertido ver esse processo da água oxigenada, porque você vê a transformação desse azul imediatamente. Então eu vou fazer aqui a título de demonstração, para a gente ver mais ou menos como vai ficar a cor final dessa imagem. Então eu vou abrir a água oxigenada 10 volumes, e eu vou espirrar um pouquinho de líquido, misturar, e vocês vão ver o que vai acontecer com o azul da imagem. Ó, vou pôr só um pouquinho na água. Vocês podem ver que a reação já acontece, ó. Esse azul ele se intensifica imediatamente. Então é legal para quando você for mostrar o processo para alguém, quando você estiver ensinando a técnica da cenotipia, essa é uma demonstração legal de fazer.
porque ela mostra essa reação química da oxidação acontecendo de forma bem rápida e instantânea, né? Então eu vou mostrar para vocês, ó, a diferença na tonalidade de azul da imagem. Tá vendo? Fica bem legal, bem bonito. Tô aqui então com as nossas imagens prontas, né, após a lavagem. Elas ainda estão um pouco úmidas, mas eu já dei uma secada com o secador mesmo para auxiliar um pouco nesse processo. E queria mostrar para vocês então, né, essa foto que a gente fez com o negativo digital, usando água oxigenada também para dar esse tchan, né, no azul. E aquela que eu tinha montado com as florzinhas, né, eu acabei montando uma outra versão aqui na minha mesa de luz. Queria mostrar para vocês como ficou também, né. Dependendo do tempo que a gente deixa, a gente consegue ver mais desses veios, né, dessas plantas que elas têm mais transparência. Para o processo de secagem, eu recomendo vocês colocarem num varalzinho, né, para secar até o dia seguinte, para elas secarem completamente. Depois de seca, essas imagens elas podem ser guardadas, podem ser expostas, né? A gente pode também colocá-las em porta-retratos com vidros de proteção, a luz UV, que são vidros que ajudam a durabilidade dessa imagem, né? A cianotipia, ela é um processo que pode mudar um pouco essa cor, né, ao longo do tempo. Para a gente conseguir preservar melhor essa imagem, é importante que ela fique longe de umidade, de maresia, né, da praia, e também tentar deixar longe da luz do sol, né? Tentar fazer com que essas imagens não peguem tanta luz do sol. Se essas imagens pegarem luz do sol prolongada por muitos dias, pode ser que elas deem uma esmaecida ao longo do tempo, né? Que esse azul ele vá desbotando. Mas isso é um processo reversível. Se você colocar essa imagem no escurinho, dentro de um armário, esquecer ela lá por uns tempos, umas semanas, o tom de azul ele vai voltar a ficar mais intenso como essa. No próximo módulo eu vou falar um pouco das possibilidades artísticas e também mostrar algumas referências de trabalhos de artistas que usam a cianotipia.